Quanto tempo você leva para desenvolver as atividades da escola e o planejamento em sala de aula? Bom, é bem comum, né, que no início da carreira a gente leva um pouco mais de tempo mesmo para pesquisar, organizar, ter mais vivência e repertório para depois a gente ter um pouco mais de facilidade na hora de desenvolver essas atividades que vão além, né, da sala de aula. Mas a gente tem também essa questão do professor mais experiente, dificilmente ele vai repetir a mesma aula igualzinha, né? Então, por isso, acaba gerando aí uma maior demanda, falo assim, nessa questão de tempo mesmo, para você tanto corrigir trabalhos, fazer as provas, as atividades, enfim, essa infinidade de coisas que o professor leva, né, para casa para desenvolver. Aqui é fundamental o planejamento, né? O planejar, você, querendo ou não, você ganha mais tempo planejando as suas atividades. Mas você realmente sabe planejar o seu tempo, professor? Você aproveita aí as coisas que você tem que fazer? Tem prioridades no seu dia a dia? Então eu separei algumas dicas, algumas questões pra gente conversar aqui para que você organize aí melhor o seu tempo, né? O seu dia. Então, a primeira dica é você organizar o seu ambiente de trabalho. Em questão de espaço físico mesmo, a sua mesa, o seu armário, né, até mesmo a sua bolsa. Então, primeiro então se você quer realmente organizar melhor aí, organizar o seu tempo, organiza suas coisas externas, para depois a gente falar mesmo do tempo. Isso influencia muito, ok? A segunda dica é você listar as suas atividades. E aí a gente está falando de prioridades mesmo. E coloque isso ou em aplicativo, né, no celular, digite isso, ou tenha uma folha. Eu, né, quando eu era professora, eu fazia isso. Tinha lá o meu caderno e eu tinha uma folha sulfite. Então eu colocava ali na primeira página um clips ou algo em branco e você vai anotando. Eu anotava assim tudo que eu tinha que fazer ao longo aí da semana. Depois eu vou explicar por que ao longo da semana, tá? A minha terceira dica é você transformar essas tarefas, tudo que você tem que fazer, em compromisso, algo que você realmente leve, né? Não mais a sério, mas que você realmente se comprometa com aquelas atividades, ok? A quarta dica é você utilizar recompensas. Como assim? Então se eu cumprir isso, eu vou descansar, eu vou ver um filme, vou me permitir isso, né? Se eu terminar essas atividades. Ou eu vou pro shopping, ou eu vou fazer uma atividade que eu quero muito. Então, permita-se utilizar esse termo de recompensa se você funcionar assim. E minha quinta dica é você quebrar essas atividades que você tem ao longo do dia em pequenas atividades, assim fica mais fácil você se organizar. Então, uma coisa bem importante também, quando a gente fala em planejamento do dia, é você planejar no máximo aí 70% do seu dia, deixando um tempo, né, livre para essa questão de imprevistos, de descansos. Às vezes uma atividade que você planeja fazer em 1 hora, você vai fazer em 1 hora e meia, talvez 2 horas. Então você tem que ter esse tempo. Ainda mais professor, né? Que muitas vezes você começa a ver uma coisa, ou mesmo no Instagram, na internet, e você se empolga ali visualizando informações, dicas, né? Atividades, e você até mesmo se perde aí no tempo. Então, cuidado, né? Conta aqui pra mim como que você organiza o seu tempo. No ano de 2015, eu acredito assim que tive que realmente implementar essas questões de prioridade. Eu dava aula, né, da 1 da tarde até as 10 horas da noite, ficava na instituição e era em sala de aula mesmo, não tinha tempo aí de planejamento. Eu estava no último ano da faculdade de psicologia, algo que, né, a gente sabe que faculdade demanda aí tempo, atividades, era um ano assim só de estágio. Então eu me organizei todo o meu estágio, né, para fazer somente na parte da manhã, porque eu não teria outro horário. Até tem gente que não dava conta nem da faculdade, tinha dar conta de uma série de outras coisas.
Eu estava fazendo uma pós-graduação em docência e era uma pós assim que realmente tinha muitas atividades a serem feitas. E eu também estava organizando o meu casamento, que eu casei em 2015. Então foi um ano assim realmente muito intenso, onde eu tinha muitas atividades para ser feita em pouco tempo. E como que eu organizava, né, essas questões, tanto da escola como essa questão da faculdade? Eu realmente listava tudo o que eu tinha que para fazer e eu separava o sábado de madrugada. Então, isso é uma dica importante. Veja qual horário você funciona melhor. Tem pessoas que funcionam muito bem na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou até mesmo na parte da noite. Eu fazia toda a questão de planejamento de aula, corrigir atividades, enfim, todas essas questões, né, das funções de professor no sábado de madrugada. Era esse horário que eu rendia muito mais e também fazia as atividades, né, da faculdade. Lógico, quando a gente casa, a gente muda um pouco, né, essa questão da madrugada. Mas isso que eu quero que você pense também é qual horário você funciona melhor. Então, concentre todas essas atividades em um período. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente acaba, né, deixando para modificar ou implementar algumas atividades de um dia para o outro, né? Ou às vezes você tem uma ideia e quer implementar, mas aí se organize para você focar em um dia ou meio período, algumas horas, né? Isso é uma dica bem legal também, de você organizar aí a sua lista de atividades por horários. Então, estabeleça horários, isso eu também fazia. Corrigir trabalhos das 7 às 8 da noite, né? Planejamento das 8 às 10 horas, né? Atividades da faculdade, das 10 até da meia-noite. Então é importante você ter essa questão também. E aqui a gente fala de maneira geral. Hoje até mesmo eu organizo, né? Planejo o meu cardápio da semana. Então ele é todo montado, estruturado para que eu possa ir, né, no supermercado, fazer as compras para que não falte nada durante a semana e para que a gente se organize, para que não fique muito em cima da hora, né, acontecendo imprevistos. Lógico que imprevistos acontecem, né, mas assim, para que você organize aí essa questão também alimentar. Então, implemente algumas coisas na sua vida, veja também o que dá certo e o que não dá para você, né, molde, isso é bem importante também. Mas planejamento aí é ter qualidade de vida, é ganhar mais tempo. Conta aqui pra mim como que você se planeja.